Ele é casado com a Valéria Lima, pai de 3 filhos, João Vitor, Caio César e Lorenzo Henrique, pastor-presidente da Bethel Church em Guarulhos, São Paulo. Vamos receber o pastor Júlio César Lima. Graça e paz, amados. Bom dia, Deus abençoe a todos, né? Que alegria estar nessa manhã aqui, na cidade de Macaé, Igreja Batista, pastor Nilson e a pastora. Deus abençoe vocês grandemente. Que o Senhor guarde vocês nesse momento de retomada de pandemia, mas sempre vitoriosos. Amém? Fiquei muito feliz em saber que tinha sido convidado para estar aqui com vocês. Quero justificar a ausência da minha esposa, mas à noite ela vai estar conosco, tá bom? Deus abençoe. Queridos, gostaria de convidar vocês a um texto do livro de Josué, capítulo 14. É um texto muito conhecido. Glória a Deus. Esse texto, meus amados, eu vou dizer para vocês como é que ele apareceu. É um texto que eu tenho me apoiado, pastora. Foi os últimos 2 anos, né? Foram momentos difíceis. Eu estou me recuperando de um AVC, meus irmãos. Então, na verdade, isso é um milagre de Deus. Eu tive um AVC no púlpito da igreja. O último final de semana de 2019. Tivemos o culto do Natal, a celebração com a cantata. A igreja estava linda, bonita, cheia. E o final de semana seguinte seria o final de semana do Réveillon, né, que se fala. E aí a igreja estava lá, a igreja cheia, bonita. E aí eu estava me preparando para pregar à noite, quando eu fui acometido desse AVC. Fui socorrido, fiquei 10 dias no hospital. Fiquei numa UTI durante 10 dias, mas o Senhor foi bom comigo, me guardou, me protegeu, e aqui estou, para a glória de Deus. Em seguida, viajei para Bogotá, no final de janeiro, voltei. Primeira semana de fevereiro começou essa pandemia. Como eu estava em casa, me recuperando, então foi um momento muito difícil, né? Mais ou menos no mês de maio, ninguém saía, ninguém entrava, está tudo fechado. Só as notícias contando as calamidades. Vocês lembram disso? Então uma madrugada, fui falar com Deus. Falei: Senhor, eu estou em casa, numa cama, sem poder pastorear a igreja. Fiquei 1 ano e 8 meses sem pregar. 1 ano e 8 meses. Vocês não sabem o que significa isso. Então, quando eu olho para o apóstolo, que ele sem poder falar e pregar, eu vivi isso daí na pele. Foi muito difícil. Na verdade, eu elegi um salmo, Salmo 42. Se você quiser abrir a Bíblia. Salmo 42, beber lágrima e tomar sopa de agonia. Era o meu dilema, beber lágrima e tomar sopa de agonia. Eu fiz esse salmo. Então, uma madrugada, eu falei: vou tirar um período de oração. Na verdade, foram longos períodos.
Comecei a orar, eu falei, Deus pode fazer algo na minha vida. Deus pode me restaurar, me tirar dessa cama. E comecei a buscar o Senhor. Eu moro na cidade de Guarulhos, tem um monte perto da minha casa. Eu comecei para o monte. A princípio eu ia toda sexta-feira. Eu fui 32 sextas-feiras. 32 sexta-feiras. Toda sexta eu estava lá, eu e minha esposa. Ela não deixava que eu fosse só. Minha esposa foi junto. E levei meus filhos. Como família sacerdotal. E comecei a buscar o Senhor, buscar a Deus, buscar a Deus. Porque o médico disse, quando eu recebi alta do hospital, ele disse assim, pastor, seus neurônios estão todos bagunçados. Falei, então eu sei com quem vou falar. Quem criou os meus neurônios foi Deus. Ele vai pôr tudo no lugar. Eu fiquei 1 ano fazendo fisioterapia desse braço, que eu perdi toda a força desse braço, graças a Deus já voltou. 1 ano, o braço mole. Fiz fisioterapia durante 1 ano. Frequentei a psicóloga durante 1 ano e meio. E fui na fono. Fiquei gago. Como é que o pastor pode ser gago? Irmãos, não dava 5 palavras. Gago. Falei, meu Deus do céu, pastor não pode ser. Eu quero ser o que eu era antes. Falei, sendo assim, eu só preciso orar. Comecei a orar e buscar a Deus. Uma madrugada, como eu bebia lágrima e tomava sopa de agonia, eu tinha tempo suficiente para orar. Orar e ler Bíblia. Falei, vou aproveitar esse momento para fazer uma reciclagem. Sempre gostei de ler. Estou lendo a Bíblia pela 24ª vez. 24ª vez. Eu aconselho vocês a lerem a Bíblia. Então, eu estava lendo o livro de Josué. Eu falei, Senhor, eu quero uma palavra que venha animar não somente a minha vida, venha animar a igreja, animar o povo. Que eu dou cobertura para alguns pastores, e hoje eu tenho 400 pastores, antes era 200 e pouco. Hoje eu tenho 400 pastores, aumentou durante a pandemia. 400 pastores, é muita gente. Eu fazia algumas lives com os pastores, mas fazia discipulados, mas não era o suficiente. Falei, Deus, fala comigo. Eu quero uma palavra para ressuscitar defunto, uma palavra que venha mexer comigo. E aí Deus me deu esse texto. Capítulo 14 de Josué. Eu queria que vocês lessem comigo. Capítulo 14. A partir do versículo 6. Esse texto certamente vai falar ao seu coração. Capítulo 14, versículo 6. E a pastora, a sua filha? Sua filha? Ah, tá. Ela está lá? Tá. Glória a Deus. Capítulo 14, versículo 6. Nós vamos ler até o versículo de número 15. Pastora, Deus te abençoe, querida. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por estar aí ajudando o papai e mamãe e a igreja. Tenho orado incessantemente por vocês. Faz parte do meu grupo de oração, das minhas prioridades. E gostaria que você lesse um texto aqui para mim. Capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 15, tá bom? Do 6 ao 15, tá bom? Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo
amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dei-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Glória a Deus. Eu sei que é um texto bem grande, mas valeu a pena, querido. Deus abençoe, pastora. Meus amados irmãos, esse foi o texto que me inspirou, porque a história de Calebe é uma história bonita. Eu diria que Calebe serve como modelo. Você nunca mais vai esquecer desse homem chamado Calebe. A história dele serve como modelo para nós. Ele não era israelita, mas casou com uma moça do povo de Deus, uma judia, e fez parte da equipe de Moisés. Já pensou? Que privilégio. Porque Moisés reuniu 12 homens, 12 príncipes, e entre os 12 estava Calebe. Moisés enviou esses 12 para espiar a terra, e quando eles voltaram, apenas 2, o Josué e o Calebe, trouxeram relatórios positivos. Os demais, todos fracassaram. Tinham relatórios mentirosos. A Bíblia diz que Josué, então, logo após a morte de Moisés, assumiu o lugar de Moisés. Foi de uma humildade, porque quando o Senhor fala para ele, o capítulo 1 de Josué, diz: Moisés faleceu, morreu, e você que vai assumir o lugar dele. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Então veja que Deus respaldou a vida dele, diz: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Todo lugar que colocares a planta do teu pé, vou-lo tenho dado. Vou estar com você. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para frente. Deus tem uma bênção. Ele creu nas promessas e logo assumiu uma tarefa espinhosa, que era conduzir o povo pelo deserto, mas Deus estava com ele. Ele passou o Jordão e entrou num tempo de conquista. Vocês conhecem o texto da Bíblia. E logo, como ele estava no lugar de Moisés, ele foi a Josué que foi dado a tarefa das grandes conquistas. Depois dessas cidades, ele teve que fazer a distribuição das terras. Conquistadas. E cada tribo foi recebendo a sua bênção, a sua herança. Chegou o momento de Calebe.
Caleb foi o último. Diz que ele era. Os filhos de Judá chegaram nele e disseram: nós queremos a nossa herança. E aí ele começa a relatar, a partir do versículo 6. Ele começa a relatar como ele foi fiel a Deus. Ele começa falando sobre fidelidade. Fidelidade. Então eu queria colocar aqui alguns pontos sobre a vida de Caleb, algumas considerações. Se você quiser anotar, Caleb foram 4. Me chamou a atenção aqui quatro qualidades. Primeiro, fidelidade. 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 Depois, gratidão. Gratidão. Depois, reinvenção. Reinvenção. E quarto lugar e último lugar, humildade. Pastora, fidelidade, gratidão, reinvenção e depois humildade. O texto começa falando sobre a fidelidade. Ele diz assim: Deus falou, Deus me prometeu, Moisés deu a palavra dele. Então ele está reivindicando as bênçãos para a sua vida e a vida da tribo de Judá. Ele precisa dessa bênção. E o versículo 6. No versículo 6, versículo 7, versículo 8, vai narrar, vai mostrar. Ele diz assim: mas eu perseverei em seguir o Senhor. Versículo 8: os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei, fui fiel em seguir o Senhor. Então você vai ver que a fidelidade dele. Ele trouxe um relatório completo. Ele falou o que sentiu o coração dele. Ele foi fiel. E nesse dia, Moisés prometeu uma bênção para Caleb. Meus irmãos, uma das marcas do servo de Deus chama-se fidelidade. Eu queria ler com vocês um texto. Se o rapaz puder colocar aí na capítulo 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Desculpe, querido, por favor. Capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Versículo 2. Além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um se encontre fiel ao Senhor. Se requer dessas pessoas que trabalham para o Senhor Jesus, que se encontrem fiéis ao Senhor. A fidelidade é uma das marcas de um líder. Fidelidade. Eu queria colocar essa palavra em 4 aspectos. Quando eu sou fiel a mim mesmo, Júlio César é fiel a mim mesmo, chama-se integridade. Quando eu sou fiel a mim, chama-se integridade. Quando eu sou fiel a Deus, chama-se santidade. Fiel a Deus chama-se. Quando eu sou fiel a mim, integridade. E quando eu sou fiel a um grupo, chama-se lealdade. Lealdade. Então, deve fazer parte da nossa natureza a fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à igreja, fidelidade à família. Minha esposa sempre diz: você é um livro aberto. Eu não tenho nem senha no meu celular, nem senha. Meu iPad, qualquer um usa. Meus filhos usam.
Quando eles querem alguma coisa, eles falam, o celular do papai não tem senha. Eles vão lá. Lógico, eles têm que respeitar tudo, mas eu não tenho senha, porque não é que eu queira que todo mundo saiba da minha vida, é porque a minha vida é transparente, e deve ser a vida do servo de Deus, de cada filho de Deus, de cada líder, a fidelidade. Então, o Caleb diz, eu fui fiel à fidelidade. E ele chama a atenção não só da fidelidade, mas da promessa de Deus. O que Deus prometeu, quero que se cumpra. Ele vai no versículo 8, capítulo 14, versículo 8. Capítulo 14 de Josué, 14, verso 8. Capítulo 14, versículo 8, por favor. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei. Põe o versículo 9, por favor. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que você que você pôs o pé, será sua e dos seus filhos, em herança perpétua, porque você perseverou em seguir o Senhor. Então você vai ver a história de Caleb, a história de fidelidade. Foi fiel a Deus, fiel ao seu líder, e fiel também agora a Josué. A herança dele é por causa da fidelidade, ele perseverou. Eu considero a perseverança a rainha das virtudes. Fale para alguém que está ao seu lado, diga, a perseverança é a rainha das virtudes. Tenha perseverança. Ele não só perseverou, ele permaneceu perseverando e sendo fiel. A palavra dele foi fundamental para que as pessoas permanecessem, tivessem firmeza. Então ele vai. A segunda palavra que eu gostaria de analisar com vocês é a palavra gratidão. Pastor, mas não tem essa palavra? Tem, essa palavra está aí escondida. Gratidão, pastor. Ele diz assim, Deus me conservou em vida. Meus amados irmãos, no meio dessa pandemia, quanta gente morreu no Brasil, e você está aqui, agradecendo a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela gratidão de quantos filhos de Deus. Aleluia. Então você está hoje na presença de Deus, agradecendo a Deus com gratidão. Durante a pandemia, eu liguei para um pastor, eu tenho um discípulo que está em Manaus, Igreja Batista, pastor Sérgio. Liguei para ele, ele falou, pastor, aqui está tudo na paz, a igreja está bem, minha família está bem, mas morreram muitos pastores. Ele falou, eu tenho hoje 12 pastores, olha só, 12 pastores entubados, prestes a morrer. Então veja que Deus guardou as nossas vidas, Deus protegeu você. É motivo de gratidão. Gratidão. Eu falei para Deus, sou grato a Deus. Irmãos, eu tenho 54 anos de idade. A primeira vez que eu tive um infarte, eu tinha 27, 28 anos. Tive um infarte. Cheguei de uma reunião de liderança, fui jantar, estava em casa, já tinha jantado, escovei meus dentes, estava de pijama, senti aquela pontada, me socorreram, me levaram ao médico. A segunda vez, eu fui buscar minha esposa no trabalho, minha esposa trabalha na Câmara Municipal, fui buscar minha esposa, quando eu estou chegando em casa, estava dirigindo, aquela pontada, me faltou o ar, minhas unhas ficaram roxas, meus lábios. Quando eu entrei no hospital, deixei o carro funcionando e fui entrando no hospital. O médico olhou para mim e disse, você está infartado, vem aqui. Correu, chamou as enfermeiras, deu um grito, apareceram 2 enfermeiras rápido. Ele falou, leva esse rapaz para uma sala. Aí a moça começou, pegou do meu braço, estava me levando, eu falei, eu preciso usar esse banheiro aqui, precisava fazer xixi, senão ia fazer nas calças. Naquele momento,
Meus irmãos, eu entrei em um banheiro, a enfermeira falou: não posso deixar o senhor entrar aí. Se o senhor entrar aí e o senhor morrer, eu vou ser culpado. Eu falei: não, fique tranquilo que eu não vou morrer não. Aí entrei, usei o banheiro. Quando eu terminei de usar o banheiro, eu lavei minhas mãos, tinha uma pia. Pastora, literalmente, eu abracei aquela pia e falei: Senhor, se o senhor quiser me levar, o senhor pode me levar, que eu estou preparado. Olha a oração que eu fiz. Se o senhor quiser me levar, o senhor pode me levar, que eu estou preparado. Entreguei ali, quase que eu dizia: para receber Estevão, o senhor ficou de pé. Para me receber, não precisa ficar de pé, pode ficar sentado mesmo. Mas não falei, não. Eu disse: Senhor, se o senhor quiser me levar, o senhor pode me levar, que eu estou preparado. Mas se o senhor não me levar, eu sei que cada dia que o senhor vai me deixar aqui é para eu pregar a tua palavra. Meus irmãos, então eu vivo para pregar a palavra do Senhor, vivo para falar do amor de Deus, para tocar a buzina de Sião. E Deus me guardou. Foram 2 infartos. E por último, tive um AVC. Pastor, e a saúde? Minha pressão está boa, estou cuidando da minha saúde, estou me recuperando, que eu tenho muitos anos de vida para pregar a palavra de Deus. Quero pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Caleb, então, é grato. Ele disse: eu tinha 45 anos, hoje eu tenho 85. Versículo 10. Dá uma olhada no versículo 10, querido, por favor. Versículo 10. Agora, o Senhor me conservou em vida. Ai, pastora. O Senhor me conservou em vida. Versículo 10. Como prometeu. 45 anos se passaram. Agora ele tem quantos anos? 85 anos. Irmãos, agradeça a Deus pelo seu pastor, pelas pessoas que estão aqui, obreiros do Senhor, pela pastora. Esses dias têm sido assim, dias difíceis. O pastor está enfermo, está sem poder falar. Imagine a carga para a pastora. Pesado, né, pastora? Mas Deus vai renovar a sua vida, como Caleb. Deus vai renovar a nossa vida como a de Caleb. Então aquela madrugada eu fui orar a Deus, eu falei: Senhor, o que esse cara tinha? Por que ele era assim? Ele tem 85 anos, mas ele está firme, está sem titubear. Eu fiquei pensando o que ele tomava. O cara catuaba que ele tomava para estar firme desse jeito. Era um homem que estava sempre disponível, sempre aberto. Ele tinha 45 anos quando Deus o chamou. Agora ele tem 85 anos. Hoje, as pessoas dizem assim: com 85 anos você já está velho, você não já vai dar mais fruto. Vai dar fruto, sim. Qualquer pessoa que está aqui hoje, nessa manhã aqui, pode fazer algo para Deus. Levante a mão e diz assim: eu vou fazer algo para Deus todos os dias da minha vida. Vou ganhar almas, vou produzir frutos em nome de Jesus. Então você pode produzir frutos para Deus. Então Caleb, ele tinha gratidão. Disse: Deus me conservou em vida. Deus me conservou. Gratidão, meus amados irmãos, é uma virtude que precisa ser levada em conta. Gratidão. Assim como a ingratidão prejudica tanto, magoa tanto. Esses últimos anos tenho passado por tantos momentos de ingratidão. Pessoas que trabalhavam conosco, pessoas que você ajudou, que você levanta, que você ajuda, acabaram sendo ingratos. Caleb tinha uma virtude chamada gratidão. Gratidão. Esses meses, pastora, que eu fiquei em casa, minha esposa tomou atitude assim, porque veja só, eu em casa sem trabalhar, sem produzir, sem salário, presta atenção, sem salário. Aí as contas não param de vir, né? Ou vocês pararam as contas de chegar? As contas estão chegando aí? Água, luz, internet, escola de filho, vai embora. Gasolina. Na minha casa também as contas estão chegando. Gostaria que não chegasse, mas estão chegando. E a minha esposa tomou uma atitude. Ela disse: agora eu vou ter que trabalhar dobrado, por você e por mim. E Deus começou a abençoar minha esposa em plena pandemia. O escritório da minha esposa
ela tinha dia que ela não podia ter aglomeração de pessoas no escritório. Além de todo mundo usar máscara, tinha que ser uma pessoa por vez. Tinha pessoas que não cabia na recepção. Tanta gente, ficava gente lá fora do escritório, depois ligava, já posso ir, a senhora já pode me atender? Tudo com horário marcado, mas sempre Deus abriu as portas. Deus abrindo as portas em plena pandemia para suprir a necessidade do seu povo. Deus é fiel. Então Deus guardou a nossa vida, Deus nos protegeu. Então minha esposa sempre trabalhando, sempre ajudando. Então sou grato a Deus, porque no momento mais difícil, minha esposa estava lá, trabalhando. Então Josué, Caleb que diga. Então, primeiro, a fidelidade dele. Segundo, gratidão. Terceiro, irmãos, reinvenção. Talvez essa palavra foi muito usada durante essa pandemia, porque você tem que se reinventar. Outro dia eu estava indo para o Acre, fui pregar no Acre, Igreja Batista. Fui pregar no aniversário da igreja do Acre. Então, estou lá indo para o Acre, para a cidade de Rio Branco com a minha esposa. Eu falei para ela, eu vou me reinventar. Ela olhou para mim e disse, o que você vai fazer? Eu fiz teologia, fiz pós. Falei, vou fazer uma faculdade na faculdade de psicologia, quero voltar a estudar. Ela, mas para quê? Eu falei, vou voltar a estudar, porque eu quero me reinventar. Caleb se reinventou. Caleb, eu considero Caleb um general, velhinho, tirando o pijama e colocando a farda outra vez, para ir para a guerra. Fale para alguém, diga, tira esse pijama, coloque de novo a farda de guerra, coloque a roupa de guerra, porque Deus vai te usar de maneira especial, e você vai ser muito usado por Deus. Deus precisa de pessoas experientes, pessoas crentes, pessoas fiéis, porque Caleb era fiel a Deus. Então Caleb estava se reinventando, um general que abandonou o pijama para recomeçar outra vez. Como recomeçar? É o que Caleb, a grande lição, como recomeçar. Precisamos recomeçar. Para o garoto novo que está começando, tudo na paz. Pastora, com todo respeito, pastora, a senhora deve ser muito jovem, mas está começando. Eu já tenho 32 anos de pastorado, 32 de pastorado. O que você tem de idade, eu tenho de pastorado. 32 anos, terça-feira. Então, terça-feira ainda estou aqui. Eu vou durante... Que pena que eu não vou poder participar da festa, que eu vou ter que ir cedo, né? Mas vou estar aqui para orar por você, te abençoar. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Caleb se reinventou. Você pode se reinventar. Você diz, pastor, essa pandemia pegou todo mundo de calça curta. Se reinvente. Deus vai te dar inteligência, sabedoria. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar ideias criativas. Guarda essa palavra. Deus vai te dar ideias criativas em nome de Jesus. E vai dar ideias criativas para a igreja, para ela se reinventar e abençoar a cidade, que a cidade toda sofre. Toda a cidade, ela sofre. As pessoas estão passando lutas nesse momento pós-pandemia. E a igreja tem que se reinventar e atender às necessidades das pessoas. Então, em primeiro lugar, a fidelidade de Caleb. Em segundo lugar, gratidão. Então, você não está esquecendo, né? Em terceiro lugar, reinvenção. Então, Caleb se reinventou. Tirou o pijama. Não é fácil você fazer isso. Um general de guerra lutou ao lado de Josué, um companheiro de guerra, mas ele agora estava se reinventando, estava renovado. Porque, olha o que ele diz: eu tinha 45 anos, agora eu tenho 85, eu estou com toda a força. Ele disse, eu estou pronto para entrar e para sair, estou pronto para ir para a guerra. Ele estava se colocando ao lado do Josué. Eu preguei essa palavra na nossa igreja. Aí tinha uma senhora de 84 anos, disse, eu estou pronto, 84 anos, estou pronto, quero dirigir célula.
Quantos líderes de célula tem aqui, irmãos? As células funcionam. Domingo à noite, cada um de vocês vão trazendo suas células, a igreja vai lotando, 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 em nome de Jesus. Você está juntando os filhos de Deus que estão dispersos nesse momento. A importância da visão celular. Você vai e leva uma proposta de salvação para estas pessoas. Continue fazendo assim, continue fazendo a obra de Deus. Quando a pastora me convidou para estar aqui com vocês, eu não vi a hora de chegar para eu dar um abraço no seu pastor, para eu estar perto dele. Eu falei, porque o pastor Nilson, ele é um general de guerra. O que está consumindo ele não via a hora de voltar para pregar nos encontros, para estar junto com as pessoas, porque está nele, não sei se a senhora está entendendo. Ele é um general que está se reinventando. Quantos podem aplaudir o Senhor pela vida do seu pastor? Graças a Deus. Aleluia. Então nós encontramos aí esse terceiro ponto, essa reinvenção. E por último, esse ponto que eu chamaria o ponto crucial da vida cristã, a humildade. A humildade manter você sem exaltação. A humildade, meus irmãos, transformou homens em santos. A humildade transformou homens em santos, enquanto o orgulho transformou anjos em demônio. O orgulho transformou anjos em demônio. O caminho que o líder vai seguir é o caminho da humildade. Humildade. Até porque a igreja não tem espaço para arrogância, para prepotência, para o orgulho. A igreja é a comunidade dos humildes. Quando eu vejo alguém orgulhoso, contando vantagem, eu falo, meu Deus, alguém precisa furar o balão desse rapaz, sabia? Furar o balão dele. Somente revestido de Jesus, em Cristo, é que você pode fazer a obra de Deus. Guarde aí. Eu queria colocar um quinto ponto aí. Ele perseverou nas promessas do Pai. Nas promessas do Pai. Eu não posso esquecer desse ponto. Eu dei quatro pontos. Viu, pastora? Eu tinha dado 4 pontos, que é a fidelidade, a reinvenção, a gratidão, a humildade, mas eu quero dar um quinto ponto, a perseverança nas promessas de Deus. As promessas de Deus têm nos sustentado. Se você tem promessa, Deus vai cumprir cada palavra. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. Eu tenho vivido essa experiência. Quando eu estava eu fui no médico outro dia, o médico disse assim, pastor, você precisa fazer um check-up no seu coração, eu preciso de uma tomografia do seu coração, uma ressonância, algo assim. Aí, em Guarulhos não fazia só em São Paulo, numa clínica lá perto do Ibirapuera. Aí eu fui na clínica, tinha que tomar um contraste antes, tinha que entrar dentro de uma máquina para pegar essa ressonância, sabe? Fazer. Aí a moça que foi me atender, que foi me preparar, perguntou, moço, o que está acontecendo? Aí eu contei para ela que eu tive um AVC. A moça olhou para mim e disse, quem tem promessa não morre. A moça me falando isso, pregando para mim. A moça era cristã. E eu quero falar isso para você, quem tem promessa de Deus, não morre. Vai cumprir-se toda a palavra do Senhor para a sua vida. Vai cumprir-se toda a palavra. E a Bíblia diz que Caleb se apoiava na promessa do Senhor. Se você olhar no versículo 12, por favor, o rapaz, põe o versículo 12. No capítulo 14 e 12 de Josué.
veja o que esse rapaz disse. Ele disse assim: eu quero aquele monte. Eu quero aquele monte. Fazia 40 anos, 45 anos que ele tinha entrado naquela terra, mas ele lembrava do monte. Eu quero aquele monte. Ele sabia o que queria. Talvez essa seja a vantagem fundamental. Essa igreja sabe quem ela é e sabe para onde ela vai, ela sabe o que quer. Ela quer ser relevante, quer ganhar almas, quer ser sal e luz nessa sociedade. Essa igreja, ela é relevante. Ela sabe o que ela quer. Ela quer ser sal, quer ser luz, quer ser testemunha de Jesus aqui nessa cidade. Ela quer trazer sabor a essa cidade, a igreja de Jesus. Então, esse rapaz aqui sabia quem ele era e o que ele queria. Ele diz para Josué: eu quero aquele monte que Moisés me prometeu, o lugar que colocará a planta do vosso pé, eu quero aquele monte. Meus irmãos, vocês precisam ter em mente, aqui se aplica o princípio da visualização. Ele sabia que monte era. Eu quero aquele monte. Cada vez que ele levantava cedo, ele pensava naquele monte, nas suas conquistas. As conquistas estavam vivas no coração dele. Ele sabia o que queria. Eu quero aquele monte. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ainda suas mãos ficam suadas, você fica, sabe, com aquele desejo. Não se pode matar esse desejo, essa força, essa disposição para ganhar almas, para dirigir células. Meus irmãos, eu voltei a dirigir célula. Eu saio de casa, pego meu carro, vou às células, eu volto, pastora, renovado. Volto renovado, volto cheio de Deus. É isso que eu quero, é isso que eu vou vendo as pessoas se arrependerem, chorarem, e Deus fazer milagre na vida delas. Deus continua fazendo milagres, continua salvando, continua curando. A obra de Deus não parou, Deus continuou o mesmo. Olha essa lição de Caleb. Eu quero aquele monte. E ele arregimentou toda a tribo de Judá para conquistar aquele monte. É o que a pastora vai fazer, vai arregimentar todos vocês para ganhar essa cidade para Cristo Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor dizendo: essa cidade é de Jesus, essa cidade pertence ao Senhor, essa cidade é do Senhor Jesus. Quando eu conheci o apóstolo Nilson alguns anos atrás, você via no olho dele, o brilho dele, a graça, ele querendo conquistar essa cidade, ele querendo ganhar almas nessa cidade. E esse fogo não apagou. Ele continuou com esse fogo no coração, continua ainda dizendo: Senhor, eu quero ganhar essa cidade. Quando começou essa igreja, há 33 anos atrás, eu já conheço a história da igreja, foi num salão aqui em cima, no morro. O pastor e a pastora me contaram como é que começou essa igreja. Essa igreja começou com uma missão nobre, ganhar almas, evangelizar pessoas, e ainda continua com essa missão. A missão continua a mesma. Agora vocês são responsáveis por fazer esse trabalho. Cadê os Caleb, os Josué, as pessoas que Deus vai levantar para a última hora aqui? Cadê a geração de conquistadores? Geração de conquistadores. Onde está essa geração de conquistadores? Cadê as pessoas que dizem: não, pastor, pode contar comigo, eu quero estar junto, não vou, mas esse verso 14, dai-me este monte, eu quero esse monte que o Senhor falou naquele dia. Eu sei que os anaquins estão por lá, mas nós vamos destruir todos os anaquins, vamos tirar todos esses gigantes, porque na verdade o que Josué já sabia, que tinha que tirar os gigantes, afastar eles e tomar posse dessa região que Deus estava dando para eles. Então, Deus quer te dar uma célula nova, Deus quer te dar um povo para você pastorear, Deus quer te dar um grupo grande para você cuidar deles. Faça essa promessa valer na sua vida. Essa promessa é para você. A promessa de Deus é para você. Você tem que tomar posse dessa promessa. Tome posse dessa promessa, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
no versículo 12. E o versículo 13 diz assim, que Josué abençoou e deu a cidade de Hebrom. Josué viu a humildade, a perseverança e a fidelidade de Caleb e abençoou a vida dele. Josué era a pessoa, era o representante ali, era o pastor, era o líder principal. Ele abençoou a vida de Caleb e disse, vou dar essa terra aqui, e deu Hebrom. E logo em seguida você vai ver o desenvolver, porque a Bíblia diz que a filha de Caleb queria casar, e ela pediu pai, eu preciso de uma bênção. Casou com um dos líderes, o cara foi juiz de Israel. Você vai ver logo a sua descendência ser abençoada. A filha de Caleb, o genro de Caleb, já produzindo na frente. Então, meus amados irmãos, Deus está aqui nessa manhã, e você está aqui para ser renovado em Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê graça, te dê ânimo. Durante essa pandemia, liguei para muitos pastores passando provas, passando lutas. Eu orava de madrugada, de manhã cedo eu já sabia para quem eu ia ligar, para quem eu ia fazer videoconferência. Deus me dava os nomes. E essa palavra sobre Caleb, eu acho que eu preguei umas 30 vezes. Umas 30. Pastor, Deus me deu um texto. Aí eu falava o texto. Ai, pastor, que maravilha. Eu falei, Deus vai te encher do Espírito Santo. Deus vai te renovar, vai te dar graça, vai te dar ânimo. Porque, irmão, você precisa de ânimo. Ânimo, precisa de força. E o Caleb tem de sobra aqui. Observe, ele tem uma graça, ele tem uma disposição. Ele tem 85 anos, mas parece que ele tem 25. Com 85, parece que ele tem 25. Ele está sempre vivo. Eu queria ter a disposição desse Caleb. Eu só tenho 54, mas esse Caleb está me passando para trás faz tempo, viu? Eu falei, Senhor, eu quero essa força que Caleb tinha. Eu sei que algumas pessoas dizem, Senhor, eu quero a sabedoria de Salomão, uma força de transição. Eu só quero a graça que Caleb tinha. Se o Senhor me der um pouquinho do que Caleb tinha para mim. E sabe quem faz isso? O Espírito de Deus. O Espírito Santo pode fazer isso. Pode renovar a sua vida. Pode renovar a sua vida. Eu vou pedir para você ficar de pé. Vamos ficar de pé todos. Vai pôr a Bíblia do lado aí. Isso. Procure alguém que está ao seu lado. E você vai dizer assim, nós vamos orar agora para o Senhor te dar a graça que Caleb tinha, te dar a força de Caleb. Em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Toda a igreja, vamos orar. Deus vai fazer isso com você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem algum líder de célula aqui? Quero convidar você para vir aqui na frente. Quero orar por você. Ou tem algum anfitrião, alguém que tem célula em casa? Pastor, eu vou orar por você também. Porque Deus vai fazer algo novo na sua vida. O Espírito Santo vai derramar um fogo no seu coração. Vai trazer ânimo. Vai trazer força. Eu fiquei tão feliz em estar aqui ouvindo essas músicas. Aquele rapaz ali, quase que meu filho, se eu já orava pela igreja, eu vou orar muito por você, porque essa guitarra quase falou aqui no meu ouvido. Cristão não pode ter inveja, né? Mas eu fiquei com inveja santa de você, cara. Verdade. Irmão, a guitarra na mão desse moço aqui, não sei se vocês viram, só faltou falar essa guitarra. Então nós precisamos ser renovados em Deus, em nome de Jesus. Olhe para as suas mãos e diga assim, minhas mãos são ungidas e abençoadas, eu vou colocar as minhas mãos sobre alguém. Você vai colocar as mãos no ombro de alguém, vai orar por alguém. Assim, Deus vai encher do Espírito Santo essas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus vai te dar graça como Caleb teve. Deus vai renovar a sua vida, encher o seu coração de gozo.
Aleluia, glória a Deus. E falando aí, chegou o nosso Caleb aqui. É que eu estou chamando o senhor de Caleb. Nosso Caleb está aqui. Nosso general, nosso Josué, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E vai derramar graça no seu coração. Você vai sentir a graça de Deus. A graça de Deus vai vir ao seu coração. Tem pessoas que dizem: pastor, eu estou meio que borocochô. Então Deus vai te dar graça. Vai te dar graça em nome de Jesus. Aleluia. Esse fogo vai voltar ao seu coração. Você lembra a primeira vez que você foi batizado com o Espírito Santo? Quando você foi no encontro, que você voltou cheio da graça? Essa graça vai voltar ao seu coração, vai renovar hoje em nome de Jesus. Você vai ter essa experiência outra vez. A experiência. Até porque o tema é porção dobrada. Deus vai te dar uma porção dobrada. Vai voltar outra vez a unção do Espírito na sua vida. Glória a Deus. Pode ir.